É isso aí, pessoal. Boa noite, estamos ao vivo, 8 horas, para fazer a sequência de lives desmistificando a biomecânica equina. Então, agradeço aí quem está conosco, quem nos aguardou. Então, estávamos com um probleminha aqui na neutralização da conexão, mas agora já estamos ao vivo, tá? E estaremos ao vivo também aqui no YouTube, pelo canal da Escola de Podologia Equina, mas caiu a internet aqui, acabou que a gente não conseguiu conectar, tá? Sejam muito bem-vindos. O objetivo dessas lives que a gente tem feito às sextas-feiras, sábado e domingo, e marcando em cima, é justamente fazer uma filtragem e convidar quem quer participar e quem está interessado em aprender com rounds rápidos de tempo, porque sexta-feira geralmente está todo mundo, e final de semana está todo mundo cansado e desgastado da semana, tá? O meu objetivo é falar basicamente sobre a biomecânica que envolve a biomecânica básica, que envolve o casco do cavalo, porque faz um pouco da minha história, faz parte um pouco da minha história. Por quê? Porque eu tenho muita tranquilidade para falar que eu não sou nenhum especialista em biomecânica, pelo contrário, né? Mas eu tive uma história biomecânica do cavalo, tive uma história dentro da biomecânica do cavalo que fez parte do meu projeto de doutorado. Então, para isso, eu passei pelas dificuldades de desvendar e entender essa biomecânica que é completamente diferente. Físicos têm dificuldade, especialistas em mecânica têm dificuldade de entender, de compreender o comportamento do que a gente chama de biomecânica ou de vida e mecânica do movimento, especificamente do cavalo. Por que isso? Porque o cavalo apoia em um único dedo, e em 4 pés, né? Com um único dedo. Então isso muda muito e mexe muito com a forma como as forças se distribuem pelo casco, tá? Nós vamos fazer uma série de 3 lives, como vocês estão sabendo e acompanhando, ou quem está entrando aí agora. Hoje, sábado e domingo, sempre às 8 horas, são rounds curtos, né? E trazendo mensagens bem objetivas do que eu considero que é uma aplicação prática, né? Que é o que transformou a minha percepção sobre o movimento do cavalo, né? São conclusões, eu não inventei nada, são conclusões técnicas que experimentadas, algumas sim, outras não, conhecimento empírico que estão nos livros, que estão nos artigos, que todos podem acessar, que transformaram a minha vida, né? A forma como eu olho o cavalo, a forma como eu examino o cavalo e a forma como eu aplico, né, o campo de batalha, como eu ponho em prática essas aplicações relacionadas à biomecânica. Então, o nosso objetivo hoje são rounds curtos, tá? O nosso objetivo hoje é passar 2 importantes reflexões ou 2 importantes teorias a respeito da biomecânica do cavalo, tá? Para isso, então, tem esse flip chart aqui atrás de mim, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando na caixinha, fiquem à vontade para me interromper. E a gente, na medida do possível, vai respondendo. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre como que é a distribuição de peso no cavalo, porque isso impacta em compreender todo o movimento e função do cavalo. Então, basicamente, eu não vou desenhar um cavalo aqui, eu vou desenhar um projeto do cavalo, né? O quadro todo está aqui, então eu vou desenhar um projeto de cavalo que seria os posteriores, né? O que seriam os anteriores, aqui seria o pescoço, cabeça, né? E basicamente para falar o quê? Que os anteriores ou os membros anteriores do cavalo têm uma função diferente dos membros posteriores. Qual que é a função dos membros anteriores, Cauê? A função dos membros anteriores é absorver impacto. Absorver o impacto. E dos posteriores é de propulsão, uma mola propulsora, ou seja, o motor do cavalo, né? Essa é a função dos membros posteriores. Então a gente já tem uma diferença aí, importantíssima. Outra questão que a gente precisa, para começar a conversa da biomecânica, muitas pessoas sabem disso, mas a gente percebe pelas dúvidas que a gente tira, pelas conversas que a gente tem,
que muitas pessoas não linkam esse raciocínio, não conectam esse raciocínio ao seu dia a dia, ao campo de batalha, à sua aplicação prática. Então, por esse é o nosso objetivo de discutir esse tema durante esses 3 dias. Né? Voltando aqui na área do coração, próximo aqui aos membros torácicos, né, ou anteriores, né? A gente fala tecnicamente assim, ou usa tecnicamente dessa forma, né? Muitas pessoas que nos assistem, que nos acompanham, estão acostumados com essa terminologia. Então, próximo aos membros anteriores, aqui a gente tem na área cardíaca do coração o meio do cavalo, vamos dizer assim, o centro de pressão. Esse é o centro de pressão do cavalo, tá? Esse é o centro de pressão corpóreo do cavalo, tá? O centro de pressão corpóreo do cavalo. O que é importante entender isso? E já relacionar aqui a prática. Se vocês perceberem, aqueles cavaleiros que têm um melhor posicionamento, que têm uma forma de se manter alinhados com esse eixo ou sobre esse eixo, que é basicamente um pouquinho atrás da cernelha, são aqueles cavaleiros que conseguem dar, que têm melhores resultados e conseguem fazer uma equitação mais dinâmica para o cavalo, favorece o cavalo se locomover e desenvolver o trabalho dele como cavalo, tá? Então esse é o centro de pressão corpóreo do cavalo, isso tem que ficar muito claro, tá? Centro de pressão corpóreo do cavalo. Em regras gerais é como se a gente dissesse que é o meio do cavalo. E esse meio do cavalo, ele divide o cavalo em 2 proporções relacionadas ao peso, sendo elas em torno de 60% a 70% do peso do cavalo nos anteriores e em torno aí de 40% ou 30% do peso dos cavalos nos membros pélvicos. Ou seja, então os membros anteriores, né, ou torácicos, eles além de receberem mais peso, além de eles terem a função de receber impacto, ele tem mais peso nos membros torácicos. Então, somatiza ainda mais a carga energética que o cavalo recebe nos membros torácicos. Ah, mas coitado do cavalo, não tem nada disso. O cavalo é feito para isso, para suportar esse peso na natureza, né? Biomecanicamente e fisiologicamente. Ele vai suportar isso e vai se adaptar a isso, tá? Isso pensando no indivíduo na natureza, tá bom? Então esse é o primeiro conceito que eu queria discutir aqui nessa noite. É uma nossa aula bem curta, lembrando, tá? São 2 tópicos bem tranquilos, mas que dão o primeiro passo para o que efetivamente a gente discute como biomecânica equina, por mais simples que eles pareçam. Ok? Então esse é o chamado centro de pressão do cavalo. E imagine vocês, num cavalo, aí tem uma nuance que poucas pessoas fazem essa conexão. Esse é o primeiro passo, eu diria, dessa conexão, que é o seguinte: o cavalo parado, ele tem essa proporção de peso. Então, se a gente pegar um cavalo vou botar aqui 500 quilos, né, ou 400, vou botar 500 quilos, metade disso é 250. Então, em torno de 300 quilos estão nos membros torácicos, 150 para cada um dos membros torácicos. Isso com o cavalo parado, ou como a gente chama em estação, tá? Isso como cavalo parado em estação. Agora adiciona nesse cavalo movimento, e na sequência do movimento a gente chama de passo, o trote ou marcha, né? Segura o cavalo de marcha, galope e o canter. O canter é um sobregalope aí, quase um galope, um arranque para galopar. Então, adicionando o movimento do cavalo, quando a gente adiciona o movimento,
o que acontece? As distribuições de em torno de 60% a 70% ou 40% a 30% de distribuição de peso entre os anteriores e os membros pélvicos, ela se movimenta da mesma forma e o cavalo sobrecarrega ainda mais isso, potencializa a carga nos membros ou em um outro membro. E adiciona aí também o peso da sela, o peso do arreio completo, o peso do laço e o peso do cavaleiro. Então, quando você adiciona tudo isso, você está potencializando ainda mais a carga energética que o cavalo recebe no membro. E, mais uma vez, isso não tem problema nenhum, o cavalo está adaptado, está preparado para que isso aconteça. Tá? Bom, essa distribuição de forças, só para quem entrou agora aí, né, na nossa live, refere-se, ou tem relação com ao centro de pressão corpóreo. Então tem relação com o centro de pressão corpóreo do cavalo. Tá? Então isso é muito importante, esse é o primeiro conceito que a gente precisa pôr em prática, trazer para o nosso dia a dia. Depois, na sequência, nós vamos falar também que é muito difícil de falar desse assunto, porque dentro do imaginário fica complexo de explicar, porque ele é mais simples, ele não é tão simples quanto parece. Ele é muito mais complexo porque, mais uma vez, refere-se a um indivíduo que apoia em um único dedo, né, que é o centro de pressão do casco. Então, o cavalo é o único indivíduo que tem dois centros de pressão. Então, ele tem o centro de pressão corpóreo, centro de pressão, vou chamar C-corp, e tem o centro de pressão no casco. E aí, esse centro de pressão no casco é uma força à parte. É uma energia à parte que migra pelo casco, que transita pelo casco do cavalo e vai migrando ao longo do estojo córneo do cavalo. E a gente precisa entender que essa energia, da mesma forma que ela começa a migração no apoio aqui no estojo córneo do cavalo, mas depois ela vai se deslocando, se direcionando para o membro do cavalo e descarregando mecanicamente ou biomecanicamente, tá? Mas o que é esse centro de pressão? E por que eu preciso saber o que é esse centro de pressão? Porque nós vamos ver na sequência de amanhã esse centro de pressão em movimento, qual a importância dele. Hoje nós vamos descobrir o que é, vamos responder essa pergunta. E amanhã nós vamos ver o que acontece com ele. E no domingo, para quem tiver interesse, nós vamos entender onde a gente aplica esse centro de pressão, principalmente compreendendo como que ele atua nas ferraduras terapêuticas, ou não só nas ferraduras terapêuticas. A gente fala muito em ferraduras terapêuticas, mas também nas ferraduras em geral, ou nas ferraduras ortopédicas, ou também na utilização de elementos que são recursos na ferradura. Não precisa ser no cavalo. O que eu quero dizer é o seguinte: não precisa ser no cavalo que está doente, ou que está com alguma patologia, que está com algum problema no casco ou no sistema locomotor. Pode ser um cavalo sadio que você tem uma alteração de desequilíbrio no estojo córneo e você quer melhorar, beneficiar o equilíbrio ou de um lado ou de outro do cavalo. Então o raciocínio, quando você enxerga o raciocínio da energia que dissipa seu casco, você passa para outro nível, você eleva o nível, você passa a ser um indivíduo que deixou de ser um indivíduo que só segue aquele raciocínio do manual, tá? Você saiu do modo automático, se for isso faz isso, se for isso faz isso, e entra para outro nível, entra no nível de feeling, que é um nível de sensibilidade que envolve a podologia equina, envolve especificamente o trabalho dos ferradores, mas também das pessoas, do veterinário, do estudante ou de você que está
ou que está envolvido com cavalo ou que tem cavalos, tá? Porque compreender esse raciocínio te direciona para melhorar, beneficiar o seu cavalo, ou se você é do ramo, ou se você é ferrador, você passa a compreender melhor como é que essas energias se dissipam e tornam o seu trabalho mais efetivo. É importante deixar claro, antes de comentar aqui sobre o que é o centro de pressão, que a inteligência artificial, que vem aí muito em breve, ou já está aí perto da gente, ela não vai conseguir fazer esse trabalho de feeling, de sensibilidade, porque ela trabalha com dados, análise de dados de repetição. Então, quando a gente tem um casco diferente do outro, um cavalo diferente do outro, comportamentos, biologia diferente do outro em relação ao ambiente, à nutrição, completamente distintos, a gente tem um resultado que precisa de uma filtragem do feeling, do sentir, né? E isso aí só quem olha todo dia, quem exercita todo dia é que adquire, tá? O centro de pressão, basicamente, né, uma explicação mais simplória, né, mas que é a que a gente consegue dar o primeiro passo, mas ficando muito claro que ela é muito mais complexa que isso. Por quê, Cauê? Porque envolve um indivíduo em movimento, envolve um indivíduo tal, ou um cavalo, quando eu digo indivíduo, ao passo, ao trote, o galope, o canter, ou marcha, né? Com peso em cima, com carga em cima, e isso aí potencializa ainda mais. Nem vou falar aqui ainda em diferentes tipos de terreno, diferentes tipos de inclinação de terreno, aí a gente vai botar atrito no meio, o tipo da ferradura que esse animal está, se é alumínio, se é ferro, nem vamos entrar nesses méritos, tá? Mas basicamente o que é o centro de pressão do casco do cavalo? Falamos sobre o centro do corpóreo, vamos falar sobre o centro de pressão. Basicamente é o seguinte, é um encontro de duas forças, tá? É um encontro de duas forças. Ou seja, quando o membro do cavalo apoia, ou quando a gente caminha, a gente apoia no solo. Ao apoiar no solo, eu estou transmitindo uma energia, seja lá em torno de, um exemplo, 50 quilos. Então eu estou transmitindo esses 50 quilos para o solo, para a terra. E lei da ação e reação, tudo que vai e volta. Então eu mandei 50 quilos para a terra e recebo novamente. O que acontece é que em mim, ou você, no humano, né, essa energia ela é uma troca muito equilibrada, ou seja, ela vem no mesmo sentido as forças, né? No mesmo sentido, o sentido que vem, ela volta, no sentido que vem, ela volta. Então, ela é equivalente, tá? No cavalo não acontece isso. Eu vou mostrar o membro aqui agora. Por quê? Porque o membro do cavalo, ele tem uma inclinação, ele tem uma angulosidade, né? Que a gente está vendo essa pata aqui do modelo biomodel, ele tem uma angulosidade. Então, se toda a energia que ele transmite para o solo, toda a energia que esse membro transmite para o solo, ele recebe, mas ele recebe com uma angulação diferente, Essa angulação diferente, ela cria, né, o que a gente chama de braço de força, cria um braço de força, tá? Essa angulação diferente cria um braço de força. O exemplo mais clássico que você pode imaginar é do guindaste, né? Imagina você aqui um guindaste, ou a gente fazer força para guindaste, tá? A gente fazer força de guindaste. Isso aqui é um exemplo. Se você pegar um peso, eu posso pegar essa própria pata aqui e ficar segurando em pé com o braço elevado. Eu vou aguentar um tempo, em torno de 30 minutos, 1 hora, aqui o tempo dessa live. Se eu reduzo um pouco esse braço, eu já alivio um pouco a minha musculatura. Então, eu vou suportar mais tempo, talvez 2 ou 3 horas. Agora, quando eu baixo o meu braço completamente, eu faço o tempo zero. O que é o tempo zero, Cauê? É o que vai de energia, desce de energia.
então suporta muito mais. Então, basicamente, o cavalo ele tem, ao apoiar esse mesmo raciocínio de um guindaste. Esse mesmo raciocínio de um guindaste. Então, cria esse braço energético. Né? Nós vamos mostrar imagens, vamos falar mais sobre isso amanhã também e domingo. Então, cria esse braço energético. Ao criar esse braço energético, esse braço é uma força extra que vai migrando pelo estojocórneo. Estou começando aqui no talão medial, mas pode ser no talão lateral, pode ser no ombro lateral, no quarto lateral ou medial desse cavalo. Isso vai depender da conformação do membro desse cavalo. Né? A Raika fez uma pergunta que a gente já responde, viu, Raika? Está nos assistindo aí. Então, essa força energética é o centro de pressão do casco. Ela tende a migrar sempre, tá? E vir para o centro da articulação interfalangeana distal, que é o centro do casco, o centro rotacional do casco. Então, ela tende a migrar para esse centro rotacional do casco e depois ela tende a migrar para algum sentido onde vai ocorrer o breakover, ou a saída do casco do solo. Então, basicamente, esse centro de pressão é o quê? Essa energia, esse braço que está relacionado ao desencontro, vou usar esse termo, do posicionamento do membro, que é natural, fisiológico, em relação à distribuição de cargas. Então, se o membro do cavalo fosse reto assim, haveria uma equivalência, mas como não é, há a formação de uma energia que chama-se braço e que ela migra ao longo do estojocórneo do cavalo. Mais além, é importante deixar claro também que, como eu falei antes, não é tão simples assim, não é só isso. Isso é uma receita geral, né, para a gente começar a entender, dar o primeiro passo, mas também há de se considerar que existem grupo de tendões que estão ligados a músculos flexores e grupos de tendões extensores. E esses tendões estão, principalmente durante o apoio, trabalhando, né? Eles estão trabalhando, porque esse é o movimento do cavalo durante o apoio, nós vamos ver amanhã. Então, eu até perguntei nos stories aí se você conhecia o ciclo da passada, ou as fases da passada do cavalo. Então, durante o apoio, esse boleto desce, nós vamos falar disso melhor amanhã, e essas estruturas flexoras e extensoras, né, vão atuando de forma contrária. Então, é outra energia, vão competindo de certa forma num cabo de guerra. Então é outra energia também que você pode adicionar nesse tempero, que faz com que haja uma potencialização dessa força extra que culmina com o centro de pressão do casco. Né? E aí a gente começa a entender e relacionar porque muitas vezes esses cavalos que têm desvio, nem li a sua pergunta aqui, Raika, mas eu acho que pelo pouco que eu vi rápido aqui, a Raika perguntou: doutor, uma vez modificada essa biomecânica, seja fisiologicamente ou patologicamente, existe a possibilidade dela voltar a ser a mesma ou terá uma nova conformação? Não, basicamente, que é onde eu ia falar agora aqui, né? Basicamente, o que acontece? O cavalo, ela tem uma relação com a conformação do cavalo, a distribuição de pesos tem uma relação com a conformação do cavalo, e se acontece ao longo da vida do cavalo, né, ele vai se adaptando, vai se modificando. Então, provavelmente, às vezes, as distorções de estojocórneo, seja em discreto, médio ou elevado grau, ou mais acentuado, elas vão acontecer. Isso é normal. Vai acontecer em um menor ou maior grau, seja ele solto, seja ele o cavalo exercendo uma atividade esportiva, por exemplo. Né? O que tem que ficar claro para a gente? Que isso vai acontecer e o cavalo vai se adaptar, vai se modificando e vai se adaptando. O cavalo tem essa característica adaptativa. O que nos preocupa é se isso, até o que ponto isso
não causam claudicação. Ou, isso a gente não sabe responder, a gente sabe responder que algumas claudicações, alguns problemas têm relação a isso, mas quando que isso vai acontecer, a gente não sabe responder. E se vai acontecer, tampouco a gente sabe responder. Mas que tem uma relação quando você já tem um problema com essas alterações, é isso que acontece. Se terá uma nova conformação, na verdade é o seguinte, o estágio córneo, ele principalmente em relação às distorções de estágio córneo, né, porque a unha se modifica, né, então principalmente as relações de estágio córneo, você consegue reposicionar esse cavalo, às vezes não 100%, mas consegue reposicionar muito e melhorar essas distorções de estágio córneo. Nós temos na Escola de Podologia Equina, para quem nos segue aí, uma aula do Dr. Hans sobre isso, sobre rachaduras de casco, sobre desequilíbrios de bulbos. E em janeiro, nós vamos ter aqui de antemão, estou falando aqui inédito para quem está nos assistindo, dia, se eu não me engano, 15 de janeiro, um sábado, uma super aula com o Daniel Ans, que é um ferrador argentino que está na Alemanha, que trabalha com uma técnica de cascamento que ele desenvolveu chamada Balance F. Então, se você não faz parte da Escola de Podologia Equina, venha fazer parte. Se você já é aluno, fica tranquilo que você vai receber um aviso para poder participar no dia 15 de janeiro. É a nossa próxima aula da Escola de Podologia Equina, tá? Então, basicamente é isso, revisando que era o objetivo da gente conversar nessa noite de sexta-feira, tá? Falar sobre o centro de pressão corpórea do cavalo e falar que tem uma relação com a equitação. A turma que tem contato com a equitação já está acostumado com isso, já está se ambientado com isso, a troca de mãos, onde se posicionar, onde botar o arreio, onde botar a sela, né? E, muito importante, a gente começar a ter uma noção, para quem ainda não tem, sobre o que de fato é o centro de pressão, né? E dar o primeiro start para aplicar isso na avaliação de movimento do cavalo, seja a movimentação. Porque quando a gente fala em avaliação de movimento, eu percebo que é um tabu aí, principalmente uma rixa entre o veterinário e o ferrador aí, especificamente sobre avaliação de manqueira, avaliação de claudicação. Mas nem sempre, né? Porque não refere-se só à avaliação de manqueira. Claro que também, mas a avaliação do cavalo em estação e em dinâmica também faz parte do processo do casqueamento, também faz parte do processo, ou deveria fazer parte do processo do ferrajamento. O ferrador não vai fazer isso em 100% dos cavalos, principalmente aqueles cavalos que ele já mexe com uma certa frequência, né? Porque o aprumo, em tese, se você não mexer, não alterar, né? Não forçar a barra, não vai mudar. Mas você avaliar um cavalo novo quando você vai mexer é importante, faz parte do exame. E tenho certeza que muitos ferradores bons e experientes, excelentes ferradores experientes, fazem isso. Fazem esse exame do cavalo dinâmico e também fazem a avaliação desse cavalo em estação, né? Ou seja, parado, tá? E então esses dois insights aí, esses dois tópicos que eu queria abordar aqui nessa live de sexta-feira. Não vamos nos estender, serão lives sempre curtas, de torno de 30 a 40 minutos, para discutir esses aspectos aí, tá bom? No domingo a gente vai aplicar isso e no sábado, sábado a gente continua falando de como a gente pode implementar isso, dar o segundo step para botar isso em prática, botar essa aplicação da biomecânica básica. Isso é uma biomecânica básica, tá? Básica, que eu também não estou inventando nada. É essa forma, essa biomecânica que é ensinada na Europa, essa biomecânica que é ensinada nos Estados Unidos, né? Para o ferrador, para as pessoas envolvidas, proprietários de cavalos sabem isso que nós estamos discutindo aqui, tá? Nos Estados Unidos e na Europa. O treinador sabe isso, o cavaleiro sabe, o tratador de cavalo sabe disso, né? Tem consciência disso e sabe muitas vezes observar isso e sabe os limites, tá? Até onde ele vai interferir ou não, tá bom? Então, para quem está nos seguindo aí, lembrando que essas serão 3 dias de live, hoje, amanhã e domingo, sempre às 20 horas, lives curtas,
tá todo mundo cansado, eu sei disso, eu também, todo mundo trabalha, mas que tem o intuito aí de usar essa ferramenta maravilhosa que são as redes sociais para cutucar você, além de ficar vendo besteira aí que a gente acaba aqui vendo, não tem jeito, a não ser que você se controle e você não é perfeito, e passe também a utilizar para aprender alguma coisa nova e aplicar no seu dia a dia. Tá joia? Deixa aí um abraço, meu alô, uma boa sexta-feira, um grande abraço.